Doutora, quando a gente fala em 100 mil casos, né, de 100 mil casos de mortes por AVC e 150 mil casos de pessoas que têm um problema no Brasil, é um índice preocupante? Sim, é extremamente preocupante, por quê? Porque o AVC é uma das principais causas de morte no mundo e é uma doença bastante incapacitante. Essa pessoa tem uma dificuldade, sequelas que pode dificultar a volta dela para a sociedade. E entre as sequelas mais comuns, quais a gente pode citar? Geralmente motora, né, mas também pode ter a parte neurológica no sentido de consciência, de raciocínio, de confusão, alterações de fala. Então, as sequelas são bastante importantes no quesito de incapacidade. Agora, quando a gente fala em sequela, os médicos falam muito também na rapidez do diagnóstico. Quando a equipe médica descobre rapidamente que a pessoa teve um AVC, isso faz toda a diferença quando o quesito é sequela? Sim, geralmente nos melhores hospitais, quando o paciente chega no pronto atendimento e tem uma manifestação que sugere acidente vascular isquêmico, esse paciente ele vai ter geralmente 45 minutos para ter o diagnóstico fechado e a instituição terapêutica. Tem que ser rápido, muito rápido, porque tempo de isquemia cerebral, ou seja, tempo de ausência de oxigênio no cérebro, é tempo de célula morta. Então, tempo é cérebro. Quanto mais rápido a gente intervir, mais rápido vai ser a oxigenação desse tecido que estava sem oxigênio e menor a sequela, melhor a recuperação, podendo até não ter sequela nenhuma. A gente teria um tempo que a pessoa consegue suportar, ou isso é muito relativo? Assim, eu ouvi dizer em 4 horas, que se até 4 horas houver uma intervenção, aquela pessoa pode não ter sequela nenhuma. É mais ou menos isso? Como é que a gente pode precisar a questão do tempo? O que é o ideal? A partir que a pessoa está na casa dela, percebeu o sintoma, o ideal é que ela seja submetida ao tratamento até 4 horas e meia do início do sintoma. Existe que a gente coloca uma medicação que dissolve o trombo, uma medicação que é feita no vaso, na veia, e ela vai lá e dissolve o trombo. Existe uma possibilidade de alguns casos que a gente faz o cateterismo cerebral. A gente vai lá, pode aspirar o trombo e colocar essa medicação que dissolve o trombo lá dentro do coágulo. E isso, a gente tem um tempo um pouquinho maior, que seria o tempo de 6 horas do início do sintoma. Quando a pessoa tem um AVC, quais são as características que se manifestam? Ou sintomas? Nesse momento que ela já teve, não estamos falando aí, depois a gente quer saber se existe sintoma antes, porque muitos pacientes dizem que não. Mas teve o AVC, normalmente quais são as características? Tá. A pessoa pode ter fraqueza de alguma parte do corpo, alteração de sensibilidade, costuma ser mais unilateral, de um lado. Alteração no raciocínio, confusão mental, alteração da visão, fala, não compreende, você conversa com a pessoa, ela não entende o que você está falando. Esses são os principais sintomas. E alteração de equilíbrio também, tontura. Tontura, eles falam muito. E um muito importante é cefaleia de início súbito e de forte intensidade. É uma outra coisa que tem que lembrar. Tá, e antes, é possível que a pessoa nunca tenha um sintoma? Ou a doença vai dando sinais? Tem alguns casos que a gente chama de acidente vascular transitório, que a pessoa tem um sintoma e ele desaparece. Por exemplo, ela pode ter uma alteração de força no braço e dentro de alguns minutos ela voltou ao normal. E deixa quieto, não vou pesquisar. Isso é sério, porque pode ser o organismo dela avisando que ela pode ter um AVC isquêmico definitivo, né? Essa foi uma alteração transitória. Mas os sintomas podem ser os sintomas parecidos com o que a gente tem durante o evento, mas transitórios, eles deixam de existir. Tá, doutora, e quais são, de um modo geral, os fatores de risco para o AVC? Tá. Os fatores de risco são hipertensão, diabetes, alteração do colesterol e triglicérides, o sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool. Todos esses são os fatores modificáveis. Tem a parte genética também, né, que aí a gente não consegue modificar.